Fala, nação, que é o PH Feitosa e estamos aqui para falar sobre a coletiva do Alexandre Matos que aconteceu hoje no período da tarde. Hoje tivemos a coletiva do nosso diretor, né, o Alexandre Matos. Peço até desculpas pelo cenário diferente, eu estou viajando a trabalho, mas a gente não poderia deixar de vir aqui, de trazer esse conteúdo para vocês, porque é um executivo muito importante do nosso clube e é também, eu acredito, que uma coletiva muito importante pelo momento em que ela aconteceu, né? Foi um momento de fechamento de janela de transferências, onde agora não tem outra desculpa e não tem mais nada que possa acontecer nesse período, a não ser o Santos agora começar a jogar bola com o Vojvoda e com o elenco que nós temos, com os reforços que vieram, e se afastar da zona de rebaixamento e buscar, se Deus quiser, por favor, a Sul-Americana aí em 2025. Bom, nação, eu gostaria de começar primeiro falando um pouco sobre o Alexandre Matos, tá? Eu acho que a gente tem que tirar coisas positivas, independente do que foi dito, do que ele poderia ter dito durante a coletiva. Eu acho que a gente já tem que se atentar que ele foi um profissional ali que durante a coletiva fazia anos em que a gente não via um profissional desse escalão e dentro do Santos Futebol Clube que fosse tão transparente e tão objetivo nos assuntos que deveriam ter sido discutidos. Eu acho que o mais impressionante é até que é uma coletiva e basicamente os repórteres ali não tinham perguntas, não tinham, porque ele realmente fez a lição de casa, trouxe os principais temas, o que estava sendo falado, o que estava sendo cobrado, e já trouxe todas as respostas, já veio sanando todas essas dúvidas. Então eu acho que é algo positivo a ser visto nessa coletiva. Já é uma postura muito diferente, né, do próprio presidente Marcelo Teixeira, do próprio CEO que acabou de sair, do Pedro Martins, né? Então a gente realmente acha que tem que olhar isso de uma forma positiva. Falando da coletiva como um todo, eu acho que foi uma coletiva bastante razoável, bastante coerente. Novamente, ele trouxe os principais pontos que deveriam ser discutidos. Acho que ele foi bastante objetivo nas respostas. Vi sim transparência na maioria das coisas que ele falou, né? Mas vi ali alguns pontos positivos, mas também vi alguns pontos ali polêmicos, né? Porque assim, né, nação, vamos ser sinceros, é estranho você ver uma coletiva de um profissional como Alexandre Matos, entender como que ele trabalha junto e como ele se associa ao Marcelo Teixeira. Ah, mas Pedro, ele pode, né, ser de um jeito lá com o Marcelo Teixeira e aqui querendo, né, ficar de bem com a torcida e vir com essa postura, mas eu realmente não acredito que seja isso, né? É um profissional que, lógico, tem aí, assim como todos, e ainda mais pela carreira longa que ele tem no futebol, tem ali seus haters, fãs, torcedores de outros clubes que não gostaram ali 100% da gestão dele, mas não tem como a gente falar que não é um diretor respeitado aqui no Brasil. Fez trabalhos significativos em clubes significativos. Fez um bom trabalho na montagem do elenco campeão ali do Cruzeiro, 2013, 2014. Foi importantíssimo na chegada dele em 2015 para o Palmeiras, para a montagem do elenco campeão da Copa do Brasil e posteriormente também do Brasileirão 2016. Vi coisas positivas dele também aqui no Santos, mas é muito estranho porque ele tem uma postura transparente, uma postura objetiva das coisas que ele entende, das coisas que são ou não são. Mas parece que o tempo todo, sabe, ele tem que ficar se prendendo ao Marcelo Teixeira, parece que é o combinado, sabe? Olha, você tem que citar meu nome e do meu filho, né, do Marcelinho, que tecnicamente não tem nem posição dentro do Santos. Para que mencionar? Embora alguns dizem, né, que é ele que no final realmente atua ali na presidência do Santos, o presidente hoje é o Marcelo Teixeira, e ficar, sabe, essa necessidade de ficar voltando e consagrando o Marcelo Teixeira, o Marcelinho, porque se não fosse eles, mas é porque eles acreditam nisso também, é porque não sei o que. Então, não sei, não é uma coisa que me agrada. Então a gente consegue ver isso ao longo da coletiva, em alguns momentos pontuais, mas ao todo eu acho que ele foi objetivo e trouxe pontos importantes, tá?
Vamos lá. O Alexandre Matos, ele traz bastante essa questão do momento atual do Santos, né? Das contratações, dos jogadores que saíram, dos que vieram, da questão de dificuldade financeira, da questão de credibilidade, né? Dessa reconstrução da imagem do Santos Futebol Clube. Então, assim, foi um assunto bem amplo. Agora, uma coisa que me incomodou muito, eu concordo com ele, com boa parte do que foi dito, concordo com essa questão da dificuldade que o Santos tem agora em 2025 por conta dessa questão da falta de credibilidade, mas querer ficar jogando só isso no passado, que o Marcelo Teixeira veio para arrumar isso, pelo contrário, ele piorou a credibilidade do Santos. O próprio Alexandre Matos dá a entender e deixa escapar em alguns momentos que uma das coisas que afeta essa credibilidade do Santos é essa interferência externa de ex-gestores, ex-dirigentes, né, ex-executivos, que estão sempre ali. O Marcelo Teixeira teve o mando nos anos 90, depois anos 2000, que tivemos sim bons períodos, títulos, ok, volta novamente agora, mas ele nunca deixou o Santos. Ele sempre esteve nos bastidores, em comissões, né, em conselhos deliberativos. Ele sempre esteve lá. Não tem como tirar a responsabilidade, torcedor, do Marcelo Teixeira. Essa credibilidade, essa âncora que ele tanto usa, né, do rebaixamento e tal. Beleza, o Marcelo Teixeira veio para a temporada 2024-2025. Mas vocês acham que o Marcelo Teixeira ele só assumiu e só começou a ter influência em 2024? Ele estava em 2023, ele participou de tudo aquilo, ativamente, com decisões, muitas vezes com votos também, acredito eu, né? Porque como eu disse, ele tá sempre lá e cá, mas ele já estava influenciando ali no ambiente do Santos em 2023, no final de 2023. Agora, querer tirar dele essa culpa, essa falta de credibilidade, também se dá pela postura omissa e pelas coisas que o nosso presidente faz. O nosso presidente não dá uma coletiva, não dá uma entrevista, e as poucas que dá, sabe, aquele... Nossa, cara, olha, me dá até arrepio, porque me dá raiva. Sabe, um ar de tranquilidade, de que, pô, tá tudo bem, não, eu tô tranquilo, sabe, um ar de prepotência e mentindo muitas vezes pro torcedor. Santos tomou 6-0 do Vasco em casa. Tudo bem, não é Vila Belmiro, mas era um Morumbis com 54 mil santistas apaixonados, que mesmo nesse momento lotaram o estádio. Eu estava no Morumbis, eu já fazia parte do projeto do Vem Pro Peixão, mas ainda não tinha aparecido aqui pra vocês. Inclusive foi um dia que eu me arrependi de já não estar aparecendo em vídeos. Porque para você, torcedor e torcedora que não estiveram no Morumbis naquele dia, é difícil escrever a sensação que nós santistas, sabe, roxo, que eu sei que vocês sentiram aí de casa também, mas quem estava no estádio foi uma sensação de impotência, de tristeza, de frustração, de vergonha. A gente nunca imaginou que ia ver um negócio desse acontecendo com o maior clube do mundo. E aí o nosso presidente vem e não aparece, não dá justificativa, nem que seja, não precisa ser uma justificativa, nem para aparecer, para se compadecer, falar com o torcedor, olha gente, isso é inaceitável, vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos mudar, mas não, ele é omisso. As únicas coisas que não geram dinheiro são coisas beneficentes. O Santos não é uma instituição sem fins lucrativos. O Santos não é uma instituição beneficente. O Santos é uma empresa, né? Tem até um ditado que usa muito no mundo corporativo, que é, não existe soldado ruim, existe comandante ruim. Vocês acham que boa parte desse ambiente, desse clima, sabe, ruim que existe hoje dentro do Santos Futebol Clube, ele se dá pela questão só de tudo que aconteceu de roubalheira, tudo aconteceu de ex-presidentes, não sei o que? Não, se dá porque não tem um capitão, não tem um comandante. É por isso que essa bagunça lá dentro, todo mundo faz o que quer. O presidente não se posiciona, ele só sai em foto, fazendo publicação, abraçando não sei quem, recebendo o Diego que chutou o Santos. Não tenho nada contra o Diego, tá? Enfim, foi muito importante pra gente, gosto dele como pessoa, mas não é o momento. A gente desesperado com a janela de transferência, os reforços que vão vir, e é entregando camisa pra um, é saindo bonitão, é brigando com o torcedor, é dando risada em entrevista. O que vocês esperam de um elenco?
que tem um comandante desse? O que vocês esperam de diretores, de profissionais que tem um chefe como esse, que dá esse tipo de exemplo? Então, novamente, tá? Gostei de muitas coisas que foram ditas pelo Matos. Mas essa questão de credibilidade, concordo, é um problema para o Santos. Mas não dá para tirar a culpa do seu Marcelo Teixeira. Ok, concordo também que tem outros fatores que influenciaram para isso, mas não é bem assim também. Ah, porque jogador não quer vir para o Santos porque tá sem credibilidade, amigão. Ô, seu Alexandre Matos, ou seu Marcelo Teixeira, vocês representam o Santos Futebol Clube. Enquanto vocês souberem trabalhar de forma correta e profissional, mostrar um planejamento, mostrar objetividade, eficiência naquilo que vocês querem fazer, qualquer jogador vai querer vir jogar no maior clube da história. É lógico, ele menciona também casos que o próprio clube não abre negociação. Aí é uma coisa, dá para entender. Não é o momento melhor financeiramente do Santos, melhor de garantias financeiras também, de ambiente interno, ok. Mas muitas vezes, eles que não conseguem fazer uma negociação decente, dar celeridade para as coisas. Então, não adianta também só ficar se escondendo atrás disso. O próprio Alexandre Matos reconhece que muitas negociações foram se perdidas pela falta de agilidade. Eu lembro até que teve um torcedor que comentou no último vídeo que tem que focar no problema do Santos, que tá explicado o que aconteceu com a Adonis Frias, como se tivesse sido só culpa do Leão, que veio cobrar aquilo no último instante. Não existe isso. Você não fala mais de negociação no último dia da janela. O cara estava no Brasil, tinha feito exame médico, só que o presidente não tem o culhão e não tem a seriedade de sentar. Leão, Adonis, é o seguinte, essas são as condições, os benefícios, o seu contrato, não sei o que, a negociação vai ser assim, assim, assado, não sei, tá tudo certo? Tá tudo ok? Vamos assinar um pré-documento? Mas não, deixa pra esse desespero, pra um clube, com todo respeito ao Leão, chegar para um Santos Futebol Clube, que já tinha anunciado o jogador, que estava no nosso CT, e começar a impor regras, condições para nós, isso não é aceitável. Então, como eu disse, é complicado, porque a coletiva teve pontos positivos, pontos negativos. O Alexandre, ele também traz a questão da reciclagem que foi feita no elenco e que muito foi responsabilidade dele, que foi muito bom. Não tem como falar que o Alexandre Matos não vem fazendo um bom trabalho. E é por isso que pra mim não faz sentido ele querer ficar defendendo o Marcelo Teixeira, porque nos atos ele demonstra um trabalho e uma seriedade muito diferente do Marcelo. Se não fosse o Alexandre Matos, a gente ainda estaria com esse bando de encosto, mamando aí, né, do caixa do clube, sem jogar, e estariam ali trazendo problemas, impedindo também que a gente pudesse trazer outros jogadores. Então, Alexandre Matos veio e fez uma rapa, né? Lógico, ainda ficaram ali uns ou outros, mas ele fez uma rapa. E trouxe sim jogadores que eu entendo que foram importantes e que são importantes para o Santos. É lógico, ainda não é o ideal, exatamente todos aqueles que a gente queria e que a gente achava que deveriam ter vindo, mas trouxe sim bons jogadores. Aí a gente volta para aquela questão. E ele sim fez tudo isso com essa falta de credibilidade do clube, né, com as dificuldades financeiras, não sei o que, ok. Mas, novamente, ele tenta isentar o Marcelo Teixeira dessas contratações que foram feitas. Porque a gente tá muito animado pro segundo turno. Hoje a gente só está nessa situação porque o presidente, que tá super alinhado com o clube, que quer ser campeão e que quer reconstruir a credibilidade do time, que ele é o fodão, não sei o que e tal. Esse mesmo presidente fez essas contratações ridículas no início de 2025. Tem torcedor que fala que o Marcelo Teixeira entrou esse ano, tem culpa total. O planejamento de 2025 era para ter sido feito em 2024. Gente, é assim que funciona. Em qualquer lugar, é assim que funciona uma empresa, é assim que funciona qualquer coisa. Você faz um planejamento apurando aquilo, né, daquele exercício, daquilo que aconteceu, daquele ano, olhando para tudo e olhando para frente. Quais que são as previsões, o que pode acontecer, qual que é a probabilidade e outra. O Santos já não era nem para ter caído, e no momento que caiu, não tinha que ser outro pensamento a não ser, nós vamos subir novamente. Dito isso, vamos fazer um planejamento para 2025. Então, quando chega 2025 e o Pinóquio fala que tá técnico fechado, que o planejamento tá fechado, e aí depois vem um técnico sobre total insegurança, vem jogadores que, pelo amor de Deus,
pelo amor de Deus, que são eles que acabam com a credibilidade também do clube, com todo respeito. Mas o cara, né, ele quer subir a primeira divisão novamente, buscar títulos e fazer um bom campeonato, e contrata o que ele contratou. Cachaça Veron, negociação ridícula do Tassiano. Não estou reclamando necessariamente da vinda do Tassiano. Eu acho que em outras condições, em outros preços, em outras negociações, e agora talvez com o Vojvoda ele funcione, mas a negociação que foi feita foi um negócio assustador, ridículo. Esses jogadores que vieram, Léo Godoy, Zé Ivaldo, como se fossem jogadores para vir e colocar o Santos numa prateleira de primeira divisão. Isso é um absurdo. Aí vem um técnico que faz uma negociação péssima, que obviamente não ia dar certo, não foi um técnico que não se provou em lugar nenhum, que não tem histórico campeão. E eles acham que era o planejamento sério para um time que eles queriam que fosse campeão. E aí sai o técnico, paga uma multa absurda, vem outro técnico, aí vem interino, aí troca. Isso não acaba com a credibilidade do clube? É só o que os outros presidentes fizeram, as outras gestões fizeram que acabam com a credibilidade do clube? O Marcelo Teixeira não acabou com a credibilidade? Ele não foi parte integrante ativa nisso? E vim falar que ele quer restituir essa... Então, gente, pra mim não existe. Volto a dizer, pra mim foi uma boa entrevista do Alexandre Matos, gosto dele como executivo, acho que ele fez dentro da medida do possível, né, e das condições que foram dadas pra ele, acho que ele fez sim um bom trabalho, acho que ele pode ajudar sim o Santos, mas me preocupa muito essa cautela e essa necessidade que ele tem de o tempo inteiro tá mencionando Marcelo Teixeira, tá mencionando o Marcelinho, ele tem que ser firme, ele tem que fazer o trabalho dele, ele está lá para isso. Desde que ele esteja dentro, né, ali das condições financeiras do clube, ele que tem que ter gestão sobre isso junto ao técnico. E aí ele fala um pouco dessa volta da credibilidade, e aí ele menciona, Marcelo, que eu não concordo, mas ele fala uma coisa que eu concordo, que ele quer usar justamente, né, esse currículo dele, de montagem de elencos campeões, um bom currículo, uma experiência boa, também usar isso do Vojvoda, e principalmente do Neymar, para restituir a credibilidade do clube. Aí está correto. Agora, com Marcelo Teixeira e Marcelinho, não. É a minha opinião, tá, torcedor? Mas não. Então, é como eu disse, no cenário como um todo, foi bom, foi objetiva. Acho que assim, ele botou tudo na mesa e tudo na transparência. É lógico que, dadas as devidas proporções, mas acho que ele teve uma boa postura ali. Mas me incomoda nele essas bolas divididas, né? Que às vezes ele parece que pende um pouquinho para entrar para esse lado dessa politicagem. E por esse caminho, a gente não vai. Por esse caminho desse presidente, que inclusive conseguiu piorar a credibilidade do clube, trazendo ninguém mais, ninguém menos que Neymar Júnior. Não só Neymar Júnior, Neymar pai, NR Sports. O Santos ganhou uma visibilidade absurda. E não é possível que tenha alguém que acha que o Marcelo Teixeira tá fazendo um bom trabalho. Porque olha o que a vinda do Neymar trouxe. E ele conseguiu afundar mais ainda o time, afundar o Neymar. O Neymar é nítido, a frustração dele, a decepção dele, porque provavelmente o Marcelo Teixeira prometeu milhares de coisas para ele. Um planejamento talvez até diferente do que ele estava esperando. É nítido que ele não está satisfeito com o que o Santos está hoje do que ele imaginava. Então um presidente que não consegue apoiar, sabe, uma das voltas mais históricas da história do futebol brasileiro, no ano de volta do time para a Série A, não faz sentido. Não faz sentido. É isso, nação. Eu quero finalizar pontuando que, novamente, a coletiva como um todo foi positiva, até porque ele fala sempre num tom de olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para um planejamento. É lógico, por enquanto são só palavras, mas dá para sentir um pouco mais de seriedade nisso, até porque foi o que ele fez nos outros clubes. Então, foi uma boa coletiva como um todo, mas me incomodou e me incomoda muito que todas as vezes precisa ficar puxando o saco de Marcelo Teixeira, de Marcelinho, precisa trazer eles. Se o Alexandre Matos faz uma coisa boa, isso foi só ele, precisa envolver Marcelo Teixeira. E se faz uma ruim, é só ele que...
Então isso me incomoda muito e acho que isso mostra um pouco de como estão ali os bastidores do Santos Futebol Clube. Mas é isso, torcedor, a gente não pode, como eu disse, né, no começo, a gente não tem mais o que fazer a não ser apoiar, a não ser torcer e realmente esperar e cobrar para que a gente possa contornar essa situação e pensar em boas coisas, talvez ainda para 2025, mas lógico, sendo mais pé no chão para 2026. Mas é isso, nação. Tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente pretende começar a trazer mais para vocês esses vídeos de feedback de coletivas, pelo menos as principais coletivas aí do clube, falar um pouco da nossa opinião, né? Porque acima de tudo a nossa obrigação é com você, torcedor, é com o nosso clube, independente de quem tá à frente, de quem tá fazendo a entrevista, de quem dizer a nossa opinião e tentar trazer dentro da medida do possível até fatos, embasamentos aqui para que a gente possa discutir, para que a gente possa debater. Então a gente espera que vocês gostem desse modelo, sempre que possível, se não eu ou o Edu, a gente vai estar trazendo esses conteúdos para vocês, tá bom? Nação, outra coisa, peço desculpas se o som do vídeo não ficar muito bom, tá? Como eu disse, eu vim viajar a trabalho, acabei tendo trazer bastante coisas e trouxe inclusive os equipamentos, mas acabei esquecendo o microfone, tá? Então espero que o áudio fique bom aí para vocês. E é isso, nação, vamos para cima. Agora é torcer, agora é esperar o melhor e cobrar para que o time possa realmente engatar aí, tá? Mas gostaria de finalizar falando que eu, Pedro, tá? Eu, PH, como torcedor, realmente acredito que talvez seja o momento que a gente está mais próximo do fim. Mas quando eu digo do fim, dessa loucura que aconteceu nos últimos anos. Esse ano, diferentemente dos últimos anos, a gente tem um técnico decente. A gente tem um elenco bom, nada excepcional, mas bom, que é elenco de meio de tabela para cima. Nós temos um bom diretor executivo, nós temos um bom empresário apoiando também, que é o Neymar Pai, investindo no clube. Então eu acho realmente, nação, que a gente tá, sabe, essa angústia está acabando. Mas se a gente nesse final de ano também não ficar em cima de seu Marcelo Teixeira e Marcelinho, que o mandato vai até ano que vem, a minha opinião é que eles vão dar um jeito de conseguir pegar todas essas coisas positivas pra gente olhar para 2026 e acabar com tudo isso. E talvez seja até o que eles queiram para ficar mamando aí da teta do clube até anos e anos e anos. É isso, nação santista. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito. Se puderem, hypem também para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? Segue lá meu Instagram, ph.cfeitosa, beleza? E é isso, falou, até a próxima.